Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para o 9º ano do ensino fundamental, anos finais da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino fundamental. Eu sou o professor Erasmo Soares. O tema da aula de hoje é Equação do segundo grau, conteúdo importante para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Lembrando que a nossa aula tem acessibilidade em Libras, hoje com a intérprete Vanessa. Pessoal, a equação de segundo grau, ela obedece a uma lei, a uma forma. A forma da equação de segundo grau é a seguinte: ax² mais bx mais c igual a zero. A variável x aparece multiplicada por alguns coeficientes. Olha só, os coeficientes a, b e c pertencem ao conjunto dos números reais. O coeficiente a multiplica x², o coeficiente b multiplica x e o coeficiente c é chamado de termo independente. O coeficiente a tem que ser sempre diferente de zero. Elementos da equação de segundo grau. Como eu já disse para vocês, aqui nós temos a incógnita x, os coeficientes a, b e c. Lembrando, que o coeficiente a tem que ser sempre diferente de zero. Se o coeficiente a for igual a zero, nós temos uma equação de primeiro grau. Essa equação é chamada de segundo grau porque o maior expoente da variável x é o número 2. Observem os exemplos. 3x² mais 5x menos 6 igual a zero. Vamos determinar o valor dos coeficientes numéricos a, b e c. Olha só, o coeficiente a aparece multiplicando x². Portanto, o coeficiente a vale 3. O coeficiente b aparece multiplicando x. Portanto, o coeficiente b vale 5. E o coeficiente c, que é chamado de termo independente, vale menos 6. Esses são os coeficientes da minha equação de segundo grau. Próximo exemplo. Menos x² mais 7x menos 2 igual a zero. O coeficiente numérico de x² é menos 1. O coeficiente numérico de x é 7. E o termo independente é menos 2. Portanto, a igual a menos 1, b igual a 7 e c igual a menos 2. As equações do segundo grau podem ser classificadas em completa ou incompleta. Vamos distinguir agora esses dois tipos de equações. Equação completa: quando o coeficiente b e o coeficiente c for diferente de zero. Nós já sabemos que o coeficiente a já é obrigatoriamente diferente de zero para que tenhamos uma equação de segundo grau. Observem o exemplo. 9x² menos 3x mais 2 igual a zero. O coeficiente a multiplica x², portanto, a é igual a 9. O coeficiente b multiplica x, b igual a menos 3. E o coeficiente c, que é o termo independente, é igual a 2. Nós temos uma equação completa, onde todos os coeficientes são diferentes de zero. Equação incompleta: quando o coeficiente b e ou o coeficiente c for igual a zero. Observem os exemplos. Letra A. x² mais 6x igual a zero. Nesse caso, pessoal, o coeficiente a que multiplica x² vale 1. O coeficiente b que multiplica x vale 6
E o coeficiente C, que é o termo independente, nesse caso é igual a zero. Vocês podem observar que ele nem apareceu aqui para a gente. Letra B, menos x ao quadrado mais 4 igual a zero. O coeficiente A que multiplica x ao quadrado vale menos 1. O coeficiente B que multiplica x nem apareceu aqui para a gente. Portanto, ele vale zero. E o coeficiente C, que é o termo independente, vale 4. Nesse caso, o coeficiente B, que é igual a zero, também é uma equação incompleta. Na letra A, o coeficiente C, que foi igual a zero, também é uma equação incompleta. Letra C, 7x ao quadrado igual a zero. Nesse caso, o coeficiente A que multiplica x ao quadrado vale 7. E os coeficientes B e C são iguais a zero. Então, nós vimos as três possibilidades. Na letra A, o coeficiente C vale zero. Na letra B, o coeficiente B vale zero. E na letra C, o coeficiente B e C vale zero. Raiz e ou solução de uma equação de segundo grau. Os elementos do conjunto solução de uma equação são chamados raízes da equação. Nós vamos aprender agora a verificar se um número é raiz de uma equação. Para isso, nós devemos substituir esse número no lugar da variável. Observem aqui o nosso exemplo. Na equação x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero, vamos verificar se os números 2 e 5 são raízes da equação. Olha só, primeiro nós vamos testar o número 2. Nós vamos substituir o número 2 no lugar da variável x. Observem, 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 5 igual a zero. O que eu fiz aqui? Substituí a minha variável x por 2. Vamos efetuar os cálculos. 2 ao quadrado, 4, menos 6 vezes 2 menos 12, mais 5, que tem que ser igual a zero. 4 menos 12, menos 8, mais 5, que tem que ser igual a zero. Menos 8 mais 5 é igual a menos 3, não é igual a zero. Portanto, pessoal, essa sentença é falsa. Isso prova para nós que o número 2 não é raiz dessa equação. Agora vamos verificar o número 5, seguindo o mesmo procedimento, substituindo a variável x por 5. Observem, 5 ao quadrado menos 6 vezes 5 mais 5 igual a zero. 5 ao quadrado é 25. Menos 6 vezes 5, menos 30, mais 5 igual a zero. 25 menos 30 é igual a menos 5. Mais 5, que tem que ser igual a zero. Menos 5 mais 5 é igual a zero. Portanto, essa sentença é verdadeira. Isso nos prova que o número 5 é raiz da nossa equação. Nesse caso, ficou comprovado que o número 2 não é raiz da equação e que o número 5 é raiz da nossa equação. Vamos falar agora sobre a fórmula resolutiva de Bhaskara. Essa fórmula, ela pode ser utilizada para resolver qualquer tipo de equação de segundo grau. Olha só, a fórmula de Bhaskara nos permite calcular o valor da variável, que pode ser x. Na maioria dos casos, a variável é x. Então, nós temos aqui que x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Pessoal, essa expressão que aparece dentro da raiz quadrada, b ao quadrado menos 4ac, é chamada de discriminante da equação e simbolizada pela letra grega delta. Vamos ver a aplicação dessa fórmula de Bhaskara? Atenção aqui, por favor. Resolver a equação x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero, utilizando a fórmula de Bhaskara. Nós vamos seguir 3 passos. Primeiro passo, identificar os coeficientes da equação, que são a, b e c.
O coeficiente A, nesse caso, vale 1, o coeficiente B vale menos 6 e o coeficiente C vale 5. Segundo passo, calcular o discriminante delta. Lembrando que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser igual a menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes 5, menos 20. Delta vai ser igual a 36 menos 20, que é igual a 16. Terceiro e último passo, substituir esses valores dos coeficientes numéricos e do discriminante delta na fórmula de Bhaskara. Observem, a fórmula de Bhaskara também pode ser representada dessa forma, e é o mais usual. Delta igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X vai ser igual menos o valor do coeficiente b, que é menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 16, sobre 2 vezes o a, que é 1. Nós obtemos a seguinte igualdade. X igual a 6, mais ou menos 4 sobre 2. Sinais iguais, ficou positivo 6. E a raiz quadrada de 16 é 4. No x', nós vamos somar. 6 mais 4, 10. Sobre 2, 5. No x duas linhas, ou x2, nós vamos subtrair. 6 menos 4, 2. Sobre 2, 1. Portanto, pessoal, as raízes da nossa equação são os números 1 e 5. O conjunto solução dessa equação é formado por esses dois números, o número 1 e o número 5. Pessoal, por hoje é só. Nós já encerramos a nossa aula. Espero que vocês consigam fazer as atividades. Não saiam daí, pois após o intervalo teremos aula de Geografia com o professor Emerson, para você que é um estudante do 9º ano do ensino fundamental. Até a próxima, um forte abraço para vocês. Não deixem de fazer os exercícios.